Pega um tanto hoje já. A Yolanda, a Eliane, quem que é o terceiro? E a Zilda. Zilda. Então, fechou. Perfeito. Semana que vem acaba, prof, né? Acaba. Né? Hoje é o nosso penúltimo encontro. Oi, Belmiro. Você compartilha a tela para mim, do meu trabalho, por favor? Deixa eu abrir ele aqui. Então já fechou o grupo de hoje, né? A minha depois também quero que compartilhe. Uhum. Deixa eu abrir aqui os trabalhinhos. Leva um tempinho. Isso? Tá. Mas eu já abro. Já fechou o grupo hoje para apresentar? E no mais, tudo tranquilo, pessoal. Reta final. Como que tá? Muito apurado lá no colégio? Deixa eu colocar um recadinho lá no grupo para o pessoal que ainda não entrou. Pode começar, Yolanda. Microfone? Tá fechado o microfone. Desculpa. Então, meu trabalho foi no quarto semestre A, da tarde, o CB de Apucarana, e daí eu trabalhei o inglês no cotidiano, componente curricular língua inglesa, né, porque eu sou padrão de português, mas como eu não fiz formadores ano passado, eu fiquei por último, daí eu completei com uma turma de inglês, agora no segundo semestre, que é o quarto semestre A vespertino. Então, eu tinha como objetivo reconhecer a linguagem não verbal, né, utilizada nas mídias digitais, e fazer a relação, né, português e inglês, que são representados pelos emojis, daí conhecer a origem dos emojis e perceber a importância do inglês no nosso cotidiano, né, porque muitas vezes o aluno fala, para que eu quero saber inglês, né, não vou para os Estados Unidos, então ele precisa ver que o inglês, ele está no nosso cotidiano aí, né, nas mídias, aí eu falo para ele, as palavras que tem, né, deletar no Instagram, Facebook, WhatsApp, é tudo em inglês. Então, o inglês está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, utilizar a linguagem não verbal, que são os signos, as representações gráficas, identificar os adjetivos em inglês, porque os emojis, eles trabalham com emoção, né? A gente apresenta, os símbolos são, os emojis já falam, as emoções. Então, daí eles tinham que aprender os adjetivos em inglês que são representados por aqueles emojis. Então, a gente utilizou o laboratório de informática para eles pesquisarem qual a origem dos emojis, né? Que os emojis surgiu no Japão, né? Que o Shitaka Kurita, na década de 90, que ele criou os emojis, mas naquela época não foi difundido para o mundo todo. Mais para frente é que todas as mídias, as plataformas começaram a utilizar, que daí eles começaram a ser difundidos para o mundo todo.
Então, aula expositiva, porque eu falei um pouco para eles, né, dos adjetivos, né, porque eles tinham que saber, né, o que é um adjetivo, né, às vezes eles não sabem, né, explicar também. Então, a proposta foi no CBeja Linda, IAD, Apucarana, e teve o público-alvo, já falei, o quarto semestre A do Vespertino. Então, o conteúdo trabalhado foi emojis e adjetivos da língua inglesa. Então, né, aulas positivas, roda de conversa sobre a origem dos emojis, o adjetivo, né, o que é adjetivo. E daí a gente foi para o laboratório de informática, onde eles pesquisaram, né, a origem dos emojis, de onde surgiu. E o Google, daí depois eu passei a lista de adjetivos para eles, eles tinham que usar o Google Tradutor para verificar, né, o emoji feliz, que é feliz, é happy, triste, sad, assim por diante. E depois eles utilizaram os emojis, né? Eles fizeram no caderno e também fizeram daí também xerocado, e eles pesquisaram, desenharam tudo, os emojis e faziam essa ponte, né? Porque era saber a origem do emoji, ver que os emojis são utilizados nas mídias sociais, né? Falo para eles, todas as mídias sociais a gente usa os emojis hoje em dia. Até expliquei que até aqui no Meet, né? A minha professora formadora, porque eu sempre falo para eles, né, da importância deles fazer o trabalho, que não é em vão, que é um trabalho que eu vou ter que apresentar para a professora que faz parte da CED, falei para eles que a minha professora aqui no meu trabalho, no meu curso, ela usa termos emojis. Quando surgiu o Meet, não tinha, né? Eu expliquei isso também, mas agora tem os emojis, daí a professora põe a carinha batendo palma, feliz, triste, né? Parabéns, triste não põe, né? Parabéns, ótimo, excelente, né? Coraçãozinho. Então, os emojis fazem parte de tudo. Se eles abrem o WhatsApp, faz parte da comunicação, né? Vai falar ok, manda um emoji, tá feliz, tá triste, tá com nojo, né? Eles colocaram ali, né? Nojo, triste, feliz, furioso, tudo. E também eu falei um pouquinho para eles das cores, né? Os emojis também, eles têm as cores, né? A gente pode verificar que tem as cores mais, as principais, né? Pode verificar que são as cores amarelas, verde, azul, vermelho e preto, né? Então, tem as principais cores também nos emojis, né? Eles perceberam isso daí, o uso das cores. E outra coisa que a gente trabalhou também é que eles puderam verificar, aqui são os trabalhinhos deles ali, ó, escreveu alguns adjetivos, né? Depois eles pintaram e colocaram em inglês. Então, eles verificaram, assim, né, que as mídias sociais usam, né, os emojis. No Instagram, né, eles trabalham com a parte emocional, né, o límbico da gente, né? Então, o Instagram também ele usa, né? O Instagram, ele tem 3 desenhos, né? É um tipo pensamento, coração e o aviãozinho, né? Então, para esses três emóticos aí, né? Eles trabalham. E eles gostaram, porque é uma coisa, assim, prof, que é do dia a dia deles, né? Então, eles abriam o celular e eles viam lá, né, que eles usam, né? Os emojis. Todos nós usamos, né? Não tem ninguém aqui hoje em dia que não usa o emoji, né? É verdade. Então, daqui eles estão fazendo o trabalho, daí aqui que eu passei, depois que eles pesquisaram, fizeram a pesquisa deles, daí eu também passei uma pesquisa mais aprofundada, né? Onde surgiu, como que surgiu, veio lá do Japão, que década que surgiu. E tem uma coisa também que a gente descobriu, que dependendo da mídia social, muda um pouquinho, não é um padrão, assim. Sabe, a gente verificou, então, que se é o Android, tem um, se é qualquer outro celular, o iPhone, que dependendo da plataforma digital, vai mudando, muda um pouquinho a característica do emoji. Isso eles perceberam também que a gente não sabia, mas nessa pesquisa aí, fala que dependendo da plataforma, do Instagram, Facebook, dependendo da plataforma, dependendo também do aparelho que a gente tem, ele muda um pouquinho. Não muito, mas tem uma característica que vai mudando um pouquinho. Então, ali deles colocaram happy, feliz, né, dormindo. Então, foi trabalhado o adjetivo, né, em português, e daí eles fizeram, né, para o inglês também. Smile, rindo, love de apaixonado. Então, aqui eles fizeram as pesquisas. Daí eu pedi para eles fazerem, né, algumas frases, né,
com os emojis também. Então, eles tiveram os resultados alcançados, eles tiveram aprofundamento do inglês, né? Porque a gente trabalhou o adjetivo também, né? Português e inglês, a tradução desse adjetivo, né? E eles viram que o inglês não está fora do nosso cotidiano. O inglês, ele invadiu a nossa vida, e sem a gente perceber, a gente utiliza o tempo todo, né? Então, eles viram que não é uma coisa assim, às vezes ele fala, nunca vou usar o inglês, mas o inglês está no nosso dia a dia. Não tem como não usar, né? Isso. Daí eles gostaram bastante, porque também a gente trabalha assim, né, com... vai desenhando, vai pintando, vai aprendendo, mas também com o lúdico, né? E vai abrindo o celular, vai olhando a rede social, então ele vai fazendo ele vai vendo um paralelo entre o mundo das mídias e o mundo da sala de aula, né? Que às vezes a gente fica um pouquinho para não sair do tradicional, eles achar que é só o tradicional. É isso, pronto. Não, mas eu adorei o teu A senhora tá trabalho. usando, né, Parabéns, professora, os Yolanda. ícones, né? Eu A própria tá usando os ícones. já gosto dos emojis e assim, em sala de aula, eu acho que tem muito a aprofundar com eles ali. E os alunos adoram também, porque é uma coisa que eles utilizam, né? Então, Sim. parabéns pela iniciativa aqui. Foi muito bom aqui estar compartilhando conosco o seu trabalho. E fica aí uma ideia para os colegas da área, até engloba outras áreas também esse tema dos emojis. Obrigada. Porque praticamente as plataformas digitais todas, né? Você entra no Instagram, você vai curtir, né? Você vai ver lá quantas curtidas que eu tive naquele meu stories, então quantas curtidas que tem. Você vai no WhatsApp lá, o marido vai mandar mensagem, para a mulher já põe um positivo lá, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma carinha de nojo. Então, a gente mostra, né? A gente acaba se comunicando, né? Com esses ícones aí, né? Uma linguagem não verbal. Você nem escreve a frase, você faz a mãozinha, ou você faz um coraçãozinho, uma carinha feliz, né? Você transmite a sua emoção. Então, eu falei para ele, a gente está transmitindo, o emoji já fala, né? Emoção, que veio do inglês, né? Emoticons, emoções. Mas é bom que às vezes eles nem sabem o significado e às vezes estão mandando os emojis, eles já trabalham o significado junto. E isso que é bom dos emojis. Sim. Mas obrigada, Yolanda, ali, pelo Eu compartilhamento. agradeço, professora. E foi um prazer aqui. Foi bem bacana isso daí, porque eles se empenharam, porque é uma coisa que eles usam no dia a dia, não está fora do real deles, né? Acaba sendo conteúdo significativo para eles. Eu também trabalho com os emojis no início do ano para ver como que eles retornaram das férias. E vejo, eu estou com uma disciplina diferente da tua. Eu vejo como ele engloba todas, né? Sim. Mas é bom mesmo. Verdade. Mas obrigado, parabéns. Eu que agradeço, prof. Eu vou convidar a colega Eliane. Bom, então, eu trabalhei na verdade é uma extensão. Eu atendo dentro do Centro de Socioeducação de Cascavel, o SENSE, e eu utilizei a disciplina de Química, que é onde eu atuo, como também atuo em Ciências, mas eu utilizei a disciplina de Química para poder aplicar o projeto. Então, eu iniciei com um texto para que eles conhecessem os impactos ambientais e a poluição através da química, o que causa na sociedade, as consequências e soluções para que pudesse diminuir cada impacto que ocorre dentro do dia a dia e que às vezes a gente nem percebe. Esse foi um projeto que a gente aplica todo ano, não necessariamente nesse tema, mas foi aplicado no primeiro semestre, então eu utilizei ele para apresentar aqui. Então, o método que foi realizado para que os alunos conhecessem essa poluição ambiental através da química, para que eles tivessem esse conhecimento que ocorre no dia a dia e pudesse transmitir, sendo eles multiplicadores desse conhecimento adquirido através da sala de aula, onde que foi usado primeiro. Eu iniciei com a proposta, depois eu trouxe o texto, eu não lembro se eu coloquei aqui o nome do texto,
e depois a gente fez a leitura, o debate dele, fizemos a apresentação de um vídeo, e para depois eles produzir cartazes para que houvesse essa multiplicação. Então, na disciplina de Química foi abordado os impactos da poluição química causada no ambiente, quando descartado de forma incorreta, tanto pela sociedade quanto nas indústrias, sendo usado a metodologia da conversa inicial, que foi aonde eu coloquei a proposta para eles, para abordar o assunto. Após a leitura do texto, para perceber os impactos que causa pela indústria no ambiente, como os produtos que o homem utiliza no seu dia a dia. Seguindo do... Volta um pouquinho para frente. Deixa eu voltar. Seguindo do filme, para conhecimento e sensibilização dos alunos nos diversos aspectos da realidade, que muitas vezes são encontradas dentro da própria casa, havendo em seguida uma discussão e a construção das ideias para a finalização com a construção dos cartazes. Pode passar, prof. Então, como disse ali, foi primeiro apresentado o conteúdo do que seria abordado, foi feita a leitura do texto para o conhecimento deles, através do impacto que as indústrias causam no meio ambiente, como também nós, através de alguns produtos, como é o exemplo do aerosol, a gente também causa esse impacto no meio ambiente, que é algo que a gente usa dia a dia. Pode passar, prof. Daí depois foi assistido o filme Home, Nosso Planeta, Nossa Casa, para após haver a discussão e a construção das ideias da conscientização da sociedade. Após o filme foi aberto o debate, que eles abordaram o assunto que foi abordado, e a prática que os alunos já faziam no dia a dia e que desconheciam que aquilo causava o problema no meio ambiente. Foi levantadas as ideias e a construção dos cartazes, e depois foi feita a apresentação dos trabalhos durante a realização da festa junina. Porque como ali é uma escola de medida socioeducativa, não tem como a gente expor nada, a não ser em tempos específicos. No caso, na festa junina foi usado para esse tipo de trabalho. Pode passar, prof. Então, aí tem alguns exemplos de imagem. Vocês não vão ver imagem dos meninos, porque é proibido fazer a exposição deles, estão apenas do trabalho. Foi feito cartazes de ambientes. Pode ir passando, prof. Cada cartaz os alunos em si produziram. Eu atualmente, se eu não me engano, eu tenho 3 grupos que eu atendo, mas como existe uma rotatividade devido à segurança, algumas vezes os meninos começam e não conseguem concluir por causa da rotatividade. Então pode ser que alguns meninos iniciaram cartazes, foi concluído por outros, devido à rotatividade que às vezes acontece dentro da unidade devido à medida socioeducativa, devido à medida de proteção. É verdade. Esses são os trabalhos que eles realizaram, então, os cartazes, que foi exposto na festa junina, durante a apresentação que a gente faz todo ano junto com eles, além da dinâmica da festa junina mesmo, que é feito também brincadeiras com eles, porque tudo é retenção, né? Colocado, exposto os trabalhos que a gente realiza naquele período. E nem agora foi realizado outro tipo de trabalho, que é o trabalho com a consciência negra, né? Então, esse é outro tipo de trabalho que também é feito, só que daí é exposto só para a festa do fim de ano de Natal. Ainda. Pode passar, prof. Então, pode-se perceber o interesse dos alunos pelo assunto, bem como aprendizado, quando houve o debate da criação de ideias para a conscientização do uso do produto de maneira correta pelas indústrias e pela sociedade, com o intuito de evitar a poluição química, pensando no amanhã do planeta, visando que a visão que obtiveram foi de extrema importância para a postura
a ser adotada no meio em que vive, no meio em que nós vivemos. Após a implementação do método, se observou que os alunos desenvolveram a realização dos trabalhos em todas as etapas implementadas, utilizaram a metodologia ativa, tornando o conteúdo mais interessante para o aluno. Essa atividade exigiu tempo para ser executada e os desenhos selecionados foi por conta... na verdade, eu selecionei ali na hora das... É tirado de todas as fotos, de todos os cartazes, mas eu selecionei esses para colocar aqui. Devido aos alunos terem acesso à internet por estar em privação de liberdade. Após aplicar essa metodologia, o ideal será que os alunos pudessem fazer parte nessa casa com a seleção das imagens. Pode passar, prof. Esse era o último, era a finalização, prof. Acabou? Esse era o último, era a finalização. Esse era o último. Então, essa foi a forma que a gente utiliza, ali, né, devido à privação de liberdade, a todos os desenhos retirados, eu coloquei aqui o que eu achei interessante, ou melhor, o que estava mais bonito. Quando a gente leva para eles, a gente já leva todo o material, eles não têm acesso a essa intervenção por internet, então é a gente que seleciona, a gente que leva, a gente dá sugestões para eles fazerem a construção, partindo de uma ideia. Mas parabéns, prof. Eliane, o tema meio ambiente sempre é bem-vindo e é algo que nós sempre temos que estar trabalhando ali com eles, ainda mais nas ciências, né? E é um tema que tem muito a ser explorado ali. Pode ser explorado ali em várias metodologias. O trabalho deles ficou lindo, parabéns. Obrigada. Vou convidar a colega Zilda, né? Deixa eu só abrir aqui a atividade dela. Daí, semana que vem, nós vamos ter a aula toda aqui para vocês apresentarem os trabalhos, tudo. Vai ser voltado mais para as implementações. Zilda, pode começar, Zilda. Então, boa noite a todos. Eu também trabalho junto com a Eliane no mesmo local, né? A gente tem as inscrições, então a minha área, meu componente curricular é de educação física. Pode passar, Lili. Eu vou seguir aqui para não... Então, a gente fez um trabalho voltado para o folclore brasileiro, despertando, então, assim, nos nossos alunos a curiosidade dos nossos antepassados em vários relatos, tipos de experiências, de contos, de histórias, de brincadeiras. Aqui eu não citei, mas foi feito um resgate aí de receitas caseiras, que, de repente, tem um bolinho lá da vovó. Então, assim, foi muito rico o meu trabalho, porque houve, assim, bastante interesse por parte deles, sabe? Porque eles nem sabiam, por exemplo, a história das cataratas, que foi uma lenda que chamou muita atenção. Aí a gente trabalhou sobre os mitos, as brincadeiras folclóricas, fiz eles fazerem na prática esse tipo de coisa, tipo as brincadeiras, né?
Então, assim, foi muito legal. E esse era o objetivo, realmente, do meu relato. A implementação foi realizada com base no texto que a gente trabalhou sobre o folclore, trabalhando todos esses itens, né? Sobre as lendas, os mitos, principalmente da nossa região. Então, procurei resgatar aí a lenda da Gralha Azul, né? Que daí eu baixei uns videozinhos para mostrar para eles, a lenda das cataratas, né? E as atividades foram propostas para todas as turmas da unidade, não foi uma turma específica, porque a gente tem, como a Eliane falou, uma rotatividade muito grande, então a gente faz com que todos passem por esse momento. Pode passar, Liliane, por favor. No caso, eu já passei ali. Tá. Desculpe. Então, a metodologia realizada foi, então, em primeiro momento, esse contato com a conversa inicial, né, a apresentação dos conteúdos, os objetivos, as discussões, trouxe bastante, assim, histórias que eles contavam, né, lendas e mitos, superstições. Então, assim, trabalhamos mais com esses objetivos, com essas discussões, e aí veio, então, a parte que foi abordada as lendas, né, como eu já falei, da lenda das cataratas, da Gralha Azul, entre outras fábulas, crendices, superstições, né, contos, brincadeiras, e aí vem, então, um monte de crendices, superstições que eles trazem, né, como experiência de quando eram menores, ou até mesmo nessa fase que se encontram. Aí, trabalhei, então, algumas lendas, as mais populares, como Curupira, daí eles fizeram a dobradura, aí está o Curupira, né? A produção é deles, eu ensino a fazer a dobradura e cada um produz o seu. Então, aí estão algumas imagens, né? Pode passar, Líria, do que a gente produziu com eles, a lenda do Boto Rosa, né? O que está por trás dela, por que surgiu essa lenda. Então, houve uma pesquisa assim, mais aprofundada para poder passar para eles, não só a história em si, mas o porquê da origem dessas lendas, desses mitos, né? Pode passar, por favor. E aí, como a Eliane falou, a gente tem 2 grandes momentos, quando trabalhamos aí, que é na festa junina e agora no final do ano. Então, na festa junina, eu aproveitei para pôr em prática as brincadeiras e fazer o resgate das brincadeiras folclóricas, né? Aqui a gente está brincando de roda, né? Dançando, fizemos a dança da quadrilha, foi improvisada, gritamos ali na hora, aí os professores que estão lá participam juntos, então, assim, nada de ensaio, é tudo na hora, né? Aqui tem as dobraduras do Boitatá, do Saci Pererê, alguns até colocaram a história ali. Essa produção, pode ir, essa produção que tem aqui nas paredes, somos nós que confeccionamos junto com os alunos, né, para enfeitar lá o ginásio de esportes, as bandeirinhas. Então, assim, tudo parte de trabalhos feito com eles, né? Nada assim, nós que fizemos, é tudo junto. Então, há uma interdisciplinariedade muito grande, porque a gente conta com a colaboração dos colegas, né? Principalmente aí no dia da festa, porque a gente atende um número limitado de meninos, né? Então, há uma interação muito grande, Lívia. Pode passar, por favor. Acho que dá para erguer só um pouquinho a imagem que eu quero falar. Aqui como a gente... Se quiser, eu volto ali. Não dispunha de material, né? Porque você sabe que nossas escolas nós temos que improvisar tudo, né? Então, aqui nós fizemos a pescaria, para que eles tivessem esse momento, né? Vivenciado. Então, vejam que a gente colocou ali os peixinhos, né? Nós mesmos que fizemos com eles, e colocamos um cordão, porque nada pode oferecer risco, dobramos lá um metal, né? Um metalzinho lá, para fazer o anzol, porque, né, tudo tem que se precaver. Então, pode ir para frente, por favor. Aí temos aqui a corrida do saco, nessa primeira imagem, que eles adoraram, né? Tivemos aqui
Eu não sei o nome disso, agora me fugiu. Me ajudem a lembrar aí, gente, que lança lá. Qual, Zilda? O segundo aqui que eu esqueci o nome, Eliane. Que a gente lança para... O arco, né? Que é o círculo. Esqueci também o nome. O jogo da argola. Jogo da o argola. jogo da argola, Isso mesmo. Jogo da argola. Daí a gente improvisou, usou papel higiênico aqui, né? Pegamos argolas ali e improvisamos para que eles vivenciassem realmente isso. Muitos nunca tinham participado de uma dança, por exemplo, que eles adoraram, queriam até repetir. Só que daí a verada dos professores já não conseguiam mais, né? Porque já estava todo mundo com a boquinha para fora, né? Estava pior que os peixes ali. Mas entendemos, cansa também, né? Cansa, porque você fica o tempo inteiro pulando, né, de um lado para o outro para animar os meninos e a gente acaba quase que, né? Aí fizemos aqui a boca do palhaço, né? Fizemos aqui uma brincadeira dos balões, né? E também a corrida do ovo, já que não tinha ovo, a gente usou a bola de ping-pong, né? Para que eles pudessem vivenciar, e tiveram outras brincadeiras e tal. Então, basicamente, voltado para isso, sabe? Então, também tivemos algumas brincadeiras, escravos de Jó, durante as aulas, tivemos a confecção de pipas, que eu não sei aonde foi parar o arquivo, que eu não consegui salvar. Mais para frente não tá. Mas foi bem interessante, assim, a participação deles, a motivação. Eu penso que consegui atingir aquilo que me propus a trabalhar com eles. Então, eu acho que está dentro do que eu esperava, né? E que os alunos demonstraram, assim, uma boa aceitação e participaram da execução de todas as etapas, né? E a metodologia, tanto oral quanto prática, foi, assim, bem proveitosa, e eu diria, assim, que na parte oral houve, assim, um engajamento muito grande voltado para a família, porque daí eles vinham com histórias, né? Então, acho que atingi o objetivo através dessa implementação. Eu acho que seria isso. A metodologia foi ativa, né? Com todas as turmas, como eu coloquei, né? E os alunos se envolveram em todas as etapas da implementação. Mas obrigado, professora Zilda, ali essas brincadeiras fazem a diferença na vida deles, né? Porque muitos deles eles pulam essa etapa. Não participam da escola, né? E eles não vivenciam isso, né? E agora que eles vão dar o valor para definida brincadeira, né? Porque muitas vezes eles pulam essa etapa e querem ir para outra já. E agora eles estão podendo fluir dessa etapa, né? Que vocês disponibilizaram ali para eles com tanta atenção, né? Gostaria de agradecer a todos que apresentaram hoje, 3 colegas. Daí nós temos ainda um roteiro hoje, como eu comentei, semana que vem vai estar disponível o nosso encontro todo aqui para vocês compartilharem ali as experiências de vocês. Oi, Marcel. Não estou lhe ouvindo. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu fiquei com uma dúvida, eu preciso marcar se eu quiser apresentar? Não, semana que vem todo mundo vai, quem não apresentou vai apresentar. E é você aí que está que marcaram são o pessoal que já tinha agendado da semana anterior, que daí nós tínhamos 2 vagas ali por encontro. Até encaixamos 3 ali, mas semana que vem vai dar tempo de todo mundo apresentar daí. E é você que coordena a apresentação dos slides daí? Se você quiser, eu posso coordenar, mas se você quiser, pode apresentar também. É que eu deixei um aberto no PowerPoint do Microsoft no computador. Eu acho que dá para compartilhar, né? Dá. Não precisa ser pelo Drive, né? Não. Tá mas bom, se você obrigado. quiser, nós compartilhamos ali também, que eu tenho o arquivo.
Tá bom, muito obrigado. Lucinéia? Boa noite, pessoal. Não, só queria me desculpar que eu cheguei atrasada e daí nem consegui apresentar, mas é por causa do evento lá da escola e daí me atrapalhei toda, né? Não Que tem problema. Está tendo a votação lá do cívico-militar e colocaram eu na coordenação e eu fiquei enrolada lá, mas eu consegui ainda escapar, eu ia ficar até as 10 da noite, aí consegui escapar. Então, estou meio de atravessado. Vocês estão vendo eu tomar café aqui. Não, pode tomar Mas café tranquilo. Aqui na nossa Meet pode tomar café, pode ficar tranquilo, Lucinéia. Vai tomando um cafezinho e acompanhando a nossa discussão aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do tema autoavaliação na aprendizagem do jovem e adulto. Nós estamos na nossa penúltima reunião, reunião 12. Semana que vem, daí os colegas vão fazer as apresentações. Aqui nós temos a reflexão do Silvio, eu olho o outro me olha. Convidar vocês para abrirem as câmeras, para tornar esse momento formativo. Daí aqui nós temos os objetivos do nosso encontro, né? Conhecer os princípios do processo da autoavaliação, refletir acerca da importância da autoavaliação como uma das etapas do processo de ensino-aprendizagem, promover as práticas de autoavaliação aqui entre nós, colegas. E essa autoavaliação nós trabalhamos com os alunos em sala de aula, para eles autoavaliarem o conhecimento deles. E sempre é bom nós mesmos estarmos trabalhando a autoavaliação própria, né? Sempre buscando uma aprimoração, sempre buscando algo novo para nós, porque nós somos professores, né? Não podemos parar. A nossa agenda de hoje, nós temos um acolhimento de 5 minutinhos, um início de conversa, alguns conceitos importantes de 25 minutos, em ação, uma socialização de 15 minutinhos e um para concluir de 5 minutinhos. Aqui nós temos um vídeo de reflexão, eu vou colocar aqui para vocês. Para nós iniciarmos refletindo. Certa vez, ao chegar em casa no final do dia, Vou deixar um pouquinho maior aqui. um homem trabalhador começou a conversar com a sua esposa sobre vários assuntos. De repente, começou a criticar os colegas de trabalho, dizendo que eram inúteis e não colaboravam em nada na empresa. Ele reclamava muito, dizendo que não aguentava mais a falta de noção dos colegas de trabalho. A esposa, que ouvia muito atenta, perguntou: "O que é que foi dessa vez?" Ao ouvir a pergunta, o homem se surpreendeu, porque o tom e as palavras da esposa mostravam o fato de ele chegar em casa todos os dias reclamando dos outros. Mas ele continuou mesmo assim. Sabe o que é? Lá no escritório existe uma cadeira vazia. Para quando alguém precisar falar com a gente, a pessoa pode se sentar para conversar. Acontece que quando eles saem da sala, eles nunca colocam aquela cadeira de volta no lugar. Eu acho isso uma falta de respeito. E o pior é que os meus colegas não movem um dedo para ir lá colocar a cadeira no lugar certo. É sempre eu que tenho que fazer isso. E eu sempre faço, porque aquela cadeira fora do lugar atrapalha bastante o trânsito dentro da sala. A esposa, que ouvia calmamente, sem falar nenhuma palavra, observava o marido criticando todos os colegas de trabalho. Ela então comentou: "É engraçado, querido, muito engraçado." "Engraçado o quê?" o marido perguntou. "É engraçado tudo isso que você disse. Você está falando sobre os colegas que não colocam a cadeira no lugar, desrespeitando sempre o ambiente de trabalho, quando você faz a mesma coisa dentro da sua própria casa." "Ué, como assim?" perguntou o marido sem entender nada.
E ela continuou: é isso mesmo. Você termina de almoçar e jantar todos os dias, levanta, a cadeira vai parar lá longe da mesa, quase no meio da sala. Seus filhos e eu vemos você sair da mesa satisfeito, indo em direção ao sofá para se deitar e assistir TV. Enquanto isso, eu recolho os pratos, coloco a sua cadeira no lugar para ninguém tropeçar e se machucar, antes mesmo que você mesmo tropece e reclame pela cadeira estar fora do lugar. E o marido disse: eu faço isso? Sim, querido, há 20 anos, desde que estamos juntos. Você vê, é muito fácil vermos os erros dos outros, apontarmos o que tem de errado no mundo, o que a sociedade tem que mudar. Mas sabe como ela muda? Sabe como um país muda? Como o mundo muda? Começando pela pessoa que você vê no espelho, pedindo para essa pessoa mudar o que precisa ser mudado, fazendo a nossa parte, sem esperar do outro, sem julgar. Se a gente quer fazer o mundo um lugar melhor, vamos dar uma olhada em nós mesmos e fazer a mudança que queremos ver no mundo. Eu espero que essa história possa te inspirar ou inspirar alguém que você ame. Amor e luz. Namastê. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With Certa vez. Então, voltamos aqui para uma reflexão, né, da questão da autoavaliação. Às vezes nós vemos as coisas ao nosso redor e muitas vezes não paramos para nos autoavaliar, né? O que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer de diferente para contribuir na nossa vida, na vida de todos ao nosso redor. E sempre é bom nós estarmos voltados para essa autoavaliação, sempre pensando em algo melhor, não em críticas, mas em algo que seja construtivo, né? Algo que venha a somar. Então é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros, né? Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Então essa é uma reflexão que o nosso vídeo de início de encontro de hoje trouxe para nós buscarmos olhar com atenção, com carinho o nosso dia a dia, às vezes até na própria escola que nós estamos, nós podemos sempre estar contribuindo, olhando de uma maneira diferente como que nós podemos ajudar aquele aluno, às vezes até um colega, como que nós podemos ajudar ele ali que está iniciando, que o nosso meio ali da educação, que ele seja esse meio acolhedor. Sempre nós temos professores novos, com ideias novas, e essa autoavaliação às vezes serve até para nós avaliarmos o nosso potencial e ajudarmos até o colega ao lado. Aqui nós temos o nosso início de conversa, que é a autoavaliação escolar. Ela é uma prática que tem como principal intuito inserir o estudante em todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem, reivindicando dele uma postura ativa, consciente, responsável. E por meio desse instrumento, os estudantes e educadores têm a oportunidade de refletir sobre os erros, as dificuldades, de um modo construtivo, compreender sobre os assuntos abordados, desenvolver a autocrítica, a capacidade de autorregulação, de intervir diretamente no processo pedagógico, de tornar o aprendizado mais efetivo, né? Sempre de uma maneira ali que seja formativa. Mas por que é importante realizar esses momentos de autoavaliação na educação dos jovens e adultos? Então, a autoavaliação, ela é um processo de aprendizagem. Nós olhamos para dentro de nós e vemos até onde sabemos, como que podemos mudar, como que, a partir de que ponto podemos crescer. Então, sempre
A partir do feedback, das constatações construídas entre estudantes, professores, nós conseguimos aperfeiçoar ali a atuação em sala de aula, sempre dando uma atenção mais às fragilidades, consolidando ali os pontos positivos e sempre com o objetivo de aprimorar, né, a aprendizagem, combater a infrequência, que é o nosso maior problema na EJA. Então, vale também nós reforçarmos que a autoavaliação escolar, ela deve ser entendida como uma prática contínua. Então, a regularidade e a diversificação dos aspectos são importantes, que os professores eles tenham parâmetros para planejar e dirigir as ações. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a nossa experiência aqui como professores. Você já promoveu ou participou de momentos de autoavaliação na aula? Compartilhe aqui conosco. Algum de vocês já promoveu algum momento de autoavaliação na aula? Que a autoavaliação ela pode ser feita em qualquer disciplina, né? Então, Marcel? Ocasionalmente, sim, eu não faço isso sistematicamente e também não dei nota, né? Eu fiz uma experiência para que eles refletissem aonde que eles erraram. Eu falo para eles brincando, chega em casa e pergunte por espelho por que você tirou nota baixa na prova. Faço uma reflexão. Se a culpa for minha, você me fala e eu tento me corrigir, eu digo isso. Se você disser que a tua dificuldade é por causa do meu trabalho, do jeito que eu dou aula, eu mudo o jeito de dar aula para tentar resolver. Se você reconhece que o problema está em você, é você que tem que tomar uma atitude. Eu pedi que eles refletissem, mas eu não dei nota, né? Sim. Porque tem aqueles engraçados, né? Eu entendo porque eles são jovens, são adolescentes e tal, que querem só, assim, a autoavaliação é dar uma nota, eu mereço 9, eu mereço 8. Não é isso, né? Eu acho que não é isso. Exatamente. E eu só queria acrescentar bem rapidinho, a autoavaliação é uma questão filosófica e ética, né? A gente tem que se autoavaliar todos os dias como seres humanos, né? Então, como professores, sem dúvida nenhuma. Obrigado, prof. Nós que agradecemos. Você não só contou uma prática aqui para nós, mas também aprofundou o conteúdo aqui da autoavaliação conosco. Belmiro, gostaria de contribuir para o nosso momento? Opa, sim. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Sim, está dando para ouvir. Ah, ok. Então, eu lembro que a gente fez uma autoavaliação numa jornada pedagógica. Foi muito interessante. A pessoa que estava fazendo a palestra lá, com a gente, nos propôs uma interação muito interessante, uma ideia. E aí perguntou, será que a gente está se autoavaliando? O nosso conteúdo que a gente está passando realmente está acertando os nossos alunos? O que você mudaria na sua disciplina, quando você passa conteúdo? E é interessante pensar nesse processo, de eu me autoavaliar. Então, às vezes a gente dá um conteúdo para a sala toda, mas alguns alunos não conseguem compreender da melhor forma. Eu falo isso não só em educação física, mas em todas as matérias. O aluno também não consegue compreender, e aí a gente, às vezes, até deixa passar, na verdade. E aí, aquele aluno fica sempre para trás, né? Deixando algum conteúdo para trás, esquece, ou não pegou muito bem. E aí, a gente fez o que falta em você? É empatia, né, com o próximo, e é isso que você realmente está achando que é educação. Então, é bem por aí. Eu acho que essa autoavaliação é para a gente não nos impor, como a gente realmente quer também receber o devido conteúdo. Acho interessante. Mas é essa a ideia mesmo, Belmiro, e voltar mesmo para a nossa docência, essa autoavaliação, para a questão das nossas aulas, porque é muito produtivo quando a gente volta à questão
para nossa docência, para o nosso processo educacional ali, porque só tem a crescer, só tem a formar ali, a contribuir, a enriquecer ali esse momento. E quem nunca teve esse momento de autoavaliação em sala de aula, sempre é bom estar experimentando ali novas práticas, convidando os alunos a um processo ali de autoavaliação, uma reflexão, para que esse estudante ele tenha um olhar diferenciado também quanto aos momentos da atividade, do autocontrole também consciente, que ele seja reflexivo ali, crítico sobre as suas ações. E quando realiza a autoavaliação, o aluno ele desenvolve uma interação crítica, ele consegue olhar para dentro de si mesmo e consegue ver os seus erros, os seus avanços, como um olhar externo, um olhar de fora para dentro, né? Então consegue modificar ali esses processos de aprendizagem dele, trazer algo a ser aprimorado em sala de aula. E como o nosso Cortella dizia, né, nós sempre devemos fazer o nosso melhor. E não tem mais autoavaliação do que nessa frase, né? Enquanto eu vou fazendo o meu melhor, enquanto eu não tenho condições para fazer melhor ainda. Então, ele sempre traz essa frase e é uma frase que ela se encaixa também na autoavaliação, que eu sempre estou melhorando, tenho às vezes os professores falta material nas escolas, às vezes tem disciplina, tem tudo, mas é essa questão do olhar diferenciado para a nossa profissão, para que nós busquemos ali fazer esse melhor mesmo pelos alunos, pela nossa profissão, pela docência em si. Então, a mudança de atitude nos estudantes, gerada pela autoavaliação, ela contribui para a aquisição de habilidades como responsabilidade, autonomia, senso crítico, autoconfiança. Então, ela vai desenvolver todas essas habilidades com esse olhar diferenciado, de fora para dentro, para que o aluno, de fato, ele foque nesse crescimento ali, na jornada dele como educando. E outro fato é que os professores eles passam a ser vistos como companheiros, não como alguém que só tem ali a cobrar dele, nota, não, que ele receba esse feedback, o aluno, e que seja também planejado ações para intervir em sala de aula de uma maneira diferenciada, direcionada ali, que seja eficiente para essa autoavaliação dele. Então, essa autoavaliação em cada indivíduo é de uma forma espontânea. Às vezes nós, no nosso dia a dia, nós paramos e pensamos ali automaticamente nessa autoavaliação como algo que nós necessitamos. Então, nós conseguimos olhar essa prática com uma intencionalidade ali direcionada para o crescimento, porque nós temos que sempre estar ensinando eles a direcionar ali para o crescimento, que se eles puxarem também a autoavaliação somente para críticas, o processo talvez não seja satisfatório e talvez não busque o que nós queremos, né? Ele tem que apontar pontos positivos, pontos a serem aprimorados. Então, sempre o professor, em sala de aula, se fizer isso, ele sempre vai buscar, sempre trazer algo positivo. Que até o nosso feedback da observação de sala de aula, ele tem que ter algo positivo para que ajude a pessoa a melhorar. Então, essa autoavaliação, ela é importante porque ela vai reconhecer fraquezas, vai orientar para a aprendizagem com uma maior eficácia. Então, aqui nós temos estruturando uma autoavaliação, né? Então, a prática mais comum da autoavaliação é um questionário. Nós já respondimos diversas nas formações que tem, né? Sempre tem alguma coisa de autoavaliação. E a gente sempre responde a perguntas ali direcionadas para reflexão
sobre alguns aspectos educativos, como, por exemplo, o comportamento, a dificuldade, a convivência. São questões que podem ser trazidas ali nesse questionário para os alunos, que às vezes só o fato de eu pensar numa autoavaliação, por si só, ele pode dispersar o aluno, mas se eu tiver organizadinho ali num questionário, pode orientá-lo a seguir esse padrão, que eles estão acostumados também a seguir uma sequência. E com perguntas e respostas, esse espaço, ele oferece ali ao estudante algo para que ele expresse as opiniões dele, para que seja algo informal, né, na aula. Então, aqui para nós colocarmos também em prática a autoavaliação, aqui neste momento nós temos uma ficha de autoavaliação que eu vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam estar se autoavaliando ali de uma maneira produtiva. Vou compartilhar aqui no chat com vocês. Como a ficha, ela é uma por pessoa, né, e é algo individual, porque a autoavaliação, ela é um processo reflexivo, né? A hora que vocês clicarem no link, ele vai pedir para você fazer uma cópia. E nessa cópia que só vocês vão ter acesso, e caso vocês queiram compartilhar ali de uma maneira que não seja intromissiva ali no processo de autoavaliação, caso vocês queiram compartilhar aqui conosco, nós vamos destinar esse tempo ali. Então, se vocês puderem estar acessando esse questionário ali com as questões, temos 10 minutinhos aqui para estarmos fazendo essa reflexão da autoavaliação. Podem ficar tranquilos que o questionário fica com vocês e vocês podem até socializar, trazer reflexões ali acerca dessas questões ali, se vocês gostaram das questões, se cumpriu o propósito da autoavaliação, né? Deu certo de acessar o questionário, pessoal? Lembrando que o que vocês respondem no questionário fica só para vocês, não aparece para os colegas. Ele abre uma cópia ali e daí eu consegui. Viu, Liriane? Já estou respondendo. Eu consegui. Que bom, então deu certo. Então, se deu para um, deu para todos. Ele traz essas questões ali durante a nossa jornada, de que maneira que nós nos autoavaliamos. Essa autoavaliação aqui, ela é voltada para a nossa jornada do Formadores. Como que eu me autoavalio nessa jornada? Se eu participei ativamente dos encontros, interagi, se eu fiquei ali o máximo possível com a minha câmera aberta, se eu me organizei com facilidade para a realização das atividades, se eu participei dos momentos ali nas salas temáticas, que são os pequenos grupos, né, socializando com minhas experiências, contribuindo ali também com os colegas, com a minha vivência, a minha docência, sempre buscando ali relacionar as temáticas trabalhadas na prática, né, pedagógica. Se eu preenchi os formulários, ó, o pessoal já está terminando ali, já terminou, né, o Domínio já terminou de preencher. Se eu fazia leitura dos materiais, Roberli também já terminou. Se eu levei para a sala de aulas metodologias e estratégias que eu aprendi aqui no GE. Elisângela? Oi, Liri. Será que você pode fazer um favor para mim de postar de novo?
porque acabou a bateria do meu computador e até eu ir buscar o cabo, eu perdi o link daí. Uhum. Não, mas ele já está indo ali no chat de novo, já foi. Obrigada. Também ele traz uma questão importante ali, se eu respeitei ali os colegas quanto às opiniões deles, de uma forma ética, se quais dificuldades eu encontrei no nosso GE, que é no nosso grupo de estudos, e o que eu fiz para superar as minhas dificuldades, o que eu posso fazer para melhorar ali no nosso grupo. É uma autoavaliação como que nós nos vemos aqui no grupo do GE. Até se alguém quiser socializar aqui sobre as reflexões, se sinta convidado. Nós aqui, o nosso momento aqui, ele é sempre de socializações, sempre lembrando que nós somos colegas, um contribui com o outro, sempre com ideias a serem aprimoradas, a serem refletidas. Eu vou aguardar ali dar o tempo certinho da nossa atividade. Se alguém quiser comentar ali também sobre a autoavaliação, você senta convidado aqui conosco. Nós temos 10 minutinhos para responder. Eu disponibilizei às 7h07, né? 7h17 nós prosseguimos aqui no nosso roteiro. Prof, depois que respondeu, você já tem acesso? Não, esse fica com vocês. Ah, tá. Ok, já respondi. Uhum. Que a autoavaliação é algo que é para a pessoa própria, né? Para refletir, buscar. Então, daí essa fica com vocês. Nenhum colega consegue ver, nem eu consigo estar acessando. Que vocês fazem uma cópia e refletem, fazem essa reflexão ali. Até porque a autoavaliação, se nós pudermos fazer com os alunos e deixá-los assim refletindo por um tempo com as respostas deles, não pressioná-los para trazer as respostas no grande grupo, eu acho que ela se torna algo mais produtivo, porque a reflexão ela fica uma reflexão individual, né? E é algo que claro, vocês podem estar socializando aqui, e podem estar contribuindo aqui de maneira a nós estarmos sempre crescendo. Até se pensarem em alguma pergunta que fica boa na autoavaliação, em alguma pergunta que não esteja no formulário, quiserem contribuir. É sempre bem-vindo as contribuições de vocês. Até se vocês quiserem comentar se já conheciam o processo de autoavaliação, se vocês gostaram da ideia da autoavaliação, gostaram para implementar em sala de aula, quem nunca implementou, se agora está pensando. Lucinéia? Lidiane, eu fiz isso, mas faz muito tempo, depois eu parei. Cada vez que eu fazia a minha avaliação bimestral, eu chamava aluno por aluno para comentar a prova, mas era individual mesmo. E daí o que poderia melhorar o professor, como eu, né, que estava ali, o que o professor poderia melhorar para atingir, o que eles poderiam melhorar para entender melhor o conteúdo, porque matemática é complicado, né? Eu sou professor de matemática. Então, sempre eu tive um retorno, assim, dos alunos, sabe? E eu fui descobrindo
que a maioria não entende matemática por coisas assim que aconteceu algum problema lá atrás que bloqueou, que aconteceu alguma coisa, ou do próprio erro, ali eu conseguia já sanar aquele problema, olhando assim, principalmente no 6º ano, o que eles faziam nas continhas, e daí era muito produtivo. Mas só que era um tempo enorme na sala de aula, porque eu fazia isso daí individual, sabe? E daí, como era os menores, aí acabava gerando, assim, uma baguncinha, sabe? Aí, com o tempo, eu parei com a prática, porque era uma coisa boa, mas que também me trazia alguns transtornos nas salas de aulas depois, assim, por causa da baguncinha deles. E eu acabei até esquecendo, agora que você falou em autoavaliação, que eu lembrei dessa prática, que eu fazia com as provinhas, sabe? Eu chamava um por um, eles iam falando o que tinha acontecido, o que eles tinham errado. Às vezes era uma prática que eles faziam nas continhas, em vez de subir a unidade, em vez de subir a dezena, eles subiam a unidade, e ali a gente conseguia conversar numa conversa, e pelo erro deles a gente conseguia consertar. Mas faz tempo, hein? Mas está aí uma ideia que pode ser retomada, né, Lucinéia? Eu acho importante. Sim. É que a vida vai levando a gente a tomar outras decisões, né? Aí a gente acaba esquecendo, assim. Mas está aí uma ideia para finalização do ano ali, uma prática diferente. É sempre bom a gente estar encerrando com essa autoavaliação. Né? Que nem agora, lá na minha escola, né? Está passando por esse processo de militar, né? Civil militar. E, assim, as mães vão indo votar, assim, sabe? Impondo que agora vai querer mudança na escola. Né? Mas a mudança, na verdade, tem que ocorrer dentro da casa deles, né? A educação dos filhos deles. Se está dando problema na escola, é porque os filhos deles estão lá. Então, se não melhorar a família, como que vai melhorar a escola? Né? Então, essa autoavaliação, eu acho que deveria fazer parte ali do contexto, sabe? Agora vai melhorar, vai entrar militar, que não sei o que. Eu falo, gente, não faz mágica. Exatamente. Não existe mágica, né, Lucinéia? Não. Mas a autoavaliação está aí, algo que nós podemos estar aproveitando agora para o final do ano, terminar e conscientizando eles para que se inicie um ano mais proveitoso, né? A Sônia gostaria de contribuir, Sônia? Oi, boa noite. Eu fiz essa experiência com o 3º ano, semana passada, da autoavaliação. Até porque tinha que fechar nota, e caiu muitos feriados nos meus dias, e acabou que eu precisava de uma nota com eles para daí poder fazer o Se Liga. Então, eu fiz essa autoavaliação com eles, assim, e foi bem interessante até. Né, gerou até bastante risada de todo mundo, porque tem alguns que se autoavaliam perfeitos em tudo, né? Então, a gente acabou assim, rindo bastante junto com eles mesmo. E foi interessante, foi bom, né? A gente conseguiu, assim, eu consegui, assim, fazer uma média, porque daí eles falavam, por exemplo, assim, uma menina lá, eu me dou 9,5, né? Porque eu faço tudo que a professora pede e sempre entrego na data, só que eu discuto bastante com a professora. Né? Eu, assim, eu sou chata. Eu disse assim, não, concordo com você. Né, concordo com o teu 9,5, tá. Aí o menino lá, para mim, né, eu não faço nada, eu me dou 7,5. Eu mereço 7,5, porque eu não faço nada, eu não entrego nada na data. Mas eu sou educado com a professora. Eu não discuto com a professora. Então, assim, a gente acabou, né, eles têm consciência das falhas, eles têm consciência, assim, né, do que eles precisam melhorar. Só que eles não têm essa vontade de melhorar, né? Mas eles têm consciência, né? Aí conversei também com eles o que eu poderia melhorar, né? De repente, com relação às minhas falhas com eles, né?
Mas eles não quiseram nem apontar nenhuma, né? Não, a professora é boa, a professora é isso, é nós mesmos que estamos cansados de estudar e tal. Eu disse assim, meu Deus, mas vocês estão no 3º ano. Agradeço que vocês ainda estão sobre essa rede de proteção, né? Porque vocês saindo do 3º ano, essa rede de proteção que vocês estão, né, finaliza. Aí vocês vão ter um choque de realidade que vai, né, que vocês têm que estar preparados para isso. Mas foi assim, foi bom. Eu posso dizer que foi bom. Né? Não vou dizer que foi ótimo, excelente, porque, né, mas foi bom a experiência. Foi bom. Não, mas sendo construtivo tá ótimo, Sônia. E essa questão até do 3º ano, já estão ali quase na maior idade, e essa questão de reflexão é bom para eles irem pensando até na vida, no mercado de trabalho deles, tudo, e focando num autocrescimento ali. Belmiro, gostaria de contribuir, Belmiro? Sim, sim. Uma fala que a Lucinéia falou, e aí, deixa eu fechar aqui. E achei interessante, eu já presenciei alunos que lá atrás, no fundamental, deixou de aprender uma continha, uma tabuada, que se reflete no ensino agora, no 8º ano, ensino médio. Às vezes fica até com vergonha de chegar e falar, eu não sei porquê disso. Às vezes, o ensino lá atrás, todo mundo da sala conseguiu pegar e alguns não conseguiram. Né? Não é culpa do professor. Às vezes a sala está muito cheia também, tem isso também, a sala está cheia, e o aluno que está lá, que o professor explicou 1, 2, 3, 4 vezes, várias vezes, ele não conseguiu entender, ele se cala. Aí vai passando, vai empurrando. Quando chega agora, no ensino mais para frente, ele não sabe, ele odeia matemática. Por que ele odeia matemática? Quando você entra na aula prática, eu odeio fazer isso, eu odeio jogar bola, eu odeio jogar vôlei. Mas você sabe o fundamento do vôlei? Não. Então você não odeia, você não sabe jogar, você não sabe as principais regras do vôlei. É igual matemática. Todas as pessoas que fazem matemática, ela não sabe as regras da matemática. Tenho certeza. E é bem complicado isso. Mas é essa a ideia mesmo, Belmiro, você levar a reflexão para eles o porquê das coisas. Que muitas vezes eles trazem, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas eles não sabem o porquê, né? Eles não percebem o porquê. E essa reflexão do porquê, ela é muito importante ser levantada ali com eles, mas por que você não gosta? Por quê? Às vezes é porque eles não sabem. Às vezes é porque eles não deram até a oportunidade para aquela disciplina, para aquele exercício, e eles simplesmente se negaram. Que tem muitos que eles, na aula prática, e tanto até nos exercícios ali de matemática, eles dizem, eu não sei fazer, mas sequer eles tentaram. Tem essa questão também que nós devemos sempre estar levantando com eles, que nem você fez, né? Mas você tentou, você sabe, muitas vezes nem tentaram, nem buscaram. E nós, como professores, guiá-los nesse caminho é algo importante a ser trabalhado ali, para buscar essa reflexão. Então, aqui vocês trouxeram experiências, respondendo no questionário. E como que vocês se sentiram realizando essa atividade, essa autoavaliação, enquanto cursistas? Vocês conseguiram perceber um aspecto no qual vocês precisam melhorar, que seja um ponto forte? Como que foi o sentimento de vocês na autoavaliação que vocês realizaram? Alguém gostaria de compartilhar como que foi o sentimento da autoavaliação? Como que
Marcel, gostaria de contribuir? O microfone, Marcel. Desculpe. É que o questionário tem as perguntas direcionadas, né? Eu não consegui responder, por exemplo, porque para mim o curso aqui, eu vou confessar que eu fiz por obrigação, eu me inscrevi por obrigação. Mas eu achei muito legal ouvir certas experiências, essas duas professoras que apresentaram o trabalho hoje naquela escola para crianças, eu não sei como que fala, com restrição de liberdade, eu não sei como fala. É Qual é a restrição que eles expressão? têm. Mas eu acho um trabalho lindo, foi muito bonito. Eu já escutei relatos, a professora, eu já falei da professora que copiou a redação do garoto à mão, a professora Yolanda, eu acho, foi uma experiência legal. E escutar isso foi legal. Então, eu achei muito bacana no curso a troca de experiências, aprender com os colegas foi bem legal. E eu senti que eu não acho que isso tem a ver com idade, eu acho que isso é um preconceito, que é assim, o professor que é velho, que é coroa, que tem experiência, ele dá aula sempre do mesmo jeito e tem resistência a novidades tecnológicas e metodológicas de jeito nenhum. Só que eu percebi que eu preciso rever meu trabalho nesse sentido, eu preciso pesquisar mais alternativas, porque é óbvio que essa geração é diferente de tudo que a gente viu no mundo, né? Eles são... Nossa, essa coisa da informática, da comunicação, das redes, isso provocou um impacto gigantesco. Então, às vezes, quando eles não querem aprender matemática, história, eu sou professor de história, e para a gente que é professor de história, a gente pensa, nossa, o cara não quer aprender a história do país dele, cara, imagine. Então, eu entendo, sabe? Porque eles são bombardeados com coisas mais atraentes, mais lúdicas, mais divertidas, a internet, as redes e etc. Então, eu percebi que eu preciso me renovar no sentido, assim, de uma aula mais dinâmica, com umas metodologias novas que façam eles trabalharem mais, e preciso usar... Eu tenho um pouco de medo porque eu acho que nós estamos vivendo uma overdose de tecnologia. Eu acho que isso pode virar um problema, mas não dá para você dar aula mais sem usar tecnologia. Então, é isso que eu quero rever no meu trabalho. Se eu tivesse que fazer a minha autocrítica, seria isso. Talvez eu tenha me acomodado, eu gosto muito de falar, eu sou apaixonado por história. Quando eu começo a falar, se ninguém me mandar eu parar, eu falo a noite inteira. Então, eu tenho que me controlar, porque eu sempre achei que era a melhor maneira de dar aula, eu sempre recebi elogios, mas eu acho que eu preciso rever isso, me abrir um pouco mais para novas metodologias e para um uso racional da tecnologia em sala de aula. É isso, Bruno. Marcelo, mas a tecnologia está aqui, nós não temos mais como fugir, né? E eu acho interessante que aqui no nosso grupo de estudos nós temos aqueles momentos das salas temáticas, que são os subgrupos, e sai cada ideia boa dali, sai cada aula boa dali, que pode ser aproveitada pelos colegas, e isso é muito bom, muito importante no crescimento, né? Porque nós estamos aqui para trocar experiências. A ideia principal é essa, troca de experiências. E quando ocorre essa troca ali e ocorre o aprimoramento de sala de aula, é maravilhoso. Belmiro, gostaria de contribuir? Sim. Eu achei bem interessante a fala do Marcel. Parabenizo ele por ele abrir a mente e entender realmente que a tecnologia veio para ajudar. E tem muitas pessoas, Marcel, que infelizmente não pensam dessa maneira, na verdade, né? Professores mais antigos, mais velhos na sala de aula, eles não entendem isso. Eles não entendem, assim como a gente também teve uma obrigação de estar informadores de algum jeito, de abrir um pouco nossa mente.
e dar o espaço realmente para a gente conseguir aprender uma coisa, né? Algo novo, compartilhar ideias. E a gente cria uma bolha, achando que a gente é o detentor de conhecimento, achando que não pode mais ter mais informações, a gente acaba ficando um pouco para trás na questão do ensino de biologia. Só que esses alunos que estão aí novo agora, tá cheio de pensamento diferente, cheio de ideia diferente, cheio de história diferente, que a gente tem que saber lidar com eles e fazer um novo conteúdo, adaptarmos à nova realidade que está. Eu fiquei feliz com a sua fala. Mas é essa questão, Belmiro, a intensa mudança deles, né? Então, eles estão em contínua mudança, né? O pensamento deles mudando, a tecnologia ajudando essa mudança. E é algo que nós temos que estar sempre atentos ali, buscando essa inovação, buscando esse aprimoramento para melhor atendê-los. E a questão de professores, assim, não importa, sabe, a idade. O que importa é que sempre um tenha a contribuir com o outro, tenha a somar. E essa questão, ela volta ali a formar, né? Que é o nosso formadores é trocar experiência e, às vezes, essa troca que possibilita ali impactar em sala de aula, né? A Lucinéia gostaria de contribuir aqui conosco, Lucinéia? É só um complemento aí, né? Viu, Marcel? Na minha escola, os professores são tudo na minha faixa etária, né? Tudo, né? Bom, né, Marcel? Tudo bem, né? Mas é assim, eu sou professora de matemática, mas eu sou PSS, eu não sou concursada. Então, o que acontece comigo? Eu pego o que sobra, né? Como esse ano sobrou as trilhas, empreendedorismo, educação financeira, e eu me aventurei, sabe? Mas foi tão bom, sabe? Você sabe que eu me descobri fazendo esse trabalho, porque eu estava tão cansada das minhas aulas de matemática que não eram produtivas. Porque ninguém gosta de matemática, gente. Vamos falar a verdade. Ali nós temos 3, 4 alunos que gostam de matemática. Aí você sai da sala frustrado, sabe? Quando dá tudo bem, dá tudo certo, você vai com um conteúdo mais simples, eles vão. Você vai com ele elaborado, você já fica falando sozinha, né? E eu peguei empreendedorismo. E eu tenho uma pousada e eu tenho, assim, uma facilidade para trabalhar com isso. E como hoje os alunos têm que ser o protagonista das ações e tal, e eu dividi a sala em grupos, e cada um com a sua aptidão, sabe? Quem gosta de informática, quem gosta de marketing, quem gosta, sabe, de fazer alguma coisa. Mas foi tão legal, eu tive uma resposta tão boa, e tive muitas críticas dos colegas também, sabe? E que isso não ia dar certo, que onde já se viu fazer uma coisa dessa, que minha aula estava muito barulhenta, e que estava tudo assim. Mas foi muito legal. Se você tiver a oportunidade de mudar um pouquinho, assim, tudo que você sabe, mudar. Vai ser muito legal, muito legal. Você vai ver que você tem uma capacidade imensa de mudança, de fazer outras coisas. E não dá muita bola assim para os colegas, porque os colegas, se eu fosse prestar atenção nos colegas, eu não tinha conseguido tanta coisa legal que eu consegui, sabe? Foi muito legal mesmo. Desculpa, eu só queria dizer que eu peguei a disciplina de projeto de vida, né? E daí eu até brinquei porque eu sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho propriedade, sou fumante, me separei 2 vezes e vou dar aula de projeto de vida. Eu achei muito engraçado. E foi uma experiência legal também. Obrigado pela dica, professora. E eu amo matemática. Eu fiz eletrônica no ensino médio, no Cefet, no Paraná, e era matemática com farofa, todo dia, né? Tipo, eu aprendi a amar matemática. É aquilo que eu acho que o professor Belmiro falou, quando você não gosta porque não entende. Se você entender, você vai gostar.
Mas é essa ideia mesmo, Marcel. E a questão do projeto de vida, a gente pensa que a gente não tem muito a contribuir com a vida deles, mas pior que a gente tem. A gente consegue ali dar ideias para eles, consegue encaminhá-los e consegue sempre estar colocando eles no caminho ali dessa reflexão do que é o projeto de vida, né? Deles buscarem alternativas, porque a nossa própria vida ela nos proporcionou essa reflexão, que hoje nós já temos um caminho ali andado na docência, e nós passamos por diversas ali tribulações, passamos ali por várias experiências e nós conseguimos ali contribuir com essa disciplina, que eu acho uma disciplina maravilhosa, que veio muito a contribuir no ensino médio, que é uma disciplina que vai buscando essa reflexão para eles, por que eles querem, o que eles buscam, e é sempre importante nós estarmos ali voltando a eles para essa questão. E eu acompanhei ali o trabalho da professora Lucinéia por foto da feira dela, foi maravilhoso a feira do empreendedorismo dela, buscou ali várias interações, né? Eu vi vários comércios que ela teve ali, de vários alimentos que ela buscou ali comercializar e vários objetos também, e eu acho que ela fez a diferença. E não se deve ouvir, às vezes, que o outro diz, não dá certo, tua aula não vai dar certo, tua aula faz barulho. Mas os nossos alunos, eles pensam e eles produzem, às vezes, no barulho. Eles produzem nessa agitação, porque eles são ligados no 220. E às vezes passa um de fora ali e diz, mas aquele professor tá uma bagunça na aula dele, tá tudo virado, mas eles estão produzindo, eles estão trocando ideias, estão interagindo, estão correndo lá no outro grupo, estão buscando material e estão crescendo. E é isso que importa. E, Lucinéia, se eu tivesse ouvido os colegas, hoje eu nem estaria aqui com vocês. Eu estaria na minha primeira formação ainda, sem nenhum crescimento, se eu tivesse ouvido os colegas. Então, ainda bem que você não ouve esses colegas que às vezes criticam, que não querem algo diferente. E essas coisas não se deve ouvir, não se deve dar atenção, né, Marcel? E que bom que deu certo ali a tua feira. Até não perguntei se o tempo contribuiu. O microfone. A minha feira foi um sucesso, gente do céu. Vocês vissem os alunos felizes do jeito que eles ficaram. Tinha pastel, coxinha. Depois eu mando umas fotos para vocês. E, assim, geladinho, tinha bazar, brechó, tinha um monte de coisa. Mas precisa ver a felicidade deles de ter conseguido fazer o produto, ter vendido, ter feito marketing, propaganda. Olha, teve de tudo. E eles ficaram muito felizes. Mas e você vai preparando eles para a vida lá fora, porque eles já sabem empreender, né? E é essa a história da disciplina. E é o que eu digo, que nós devemos sempre estar pensando fora da casinha ali, né? Buscando novas alternativas. E contribua lá conosco, compartilhe os materiais, as fotos, que vai ser uma maravilha lá ver lá no grupo o teu trabalho, né? Parabéns. Então, aqui do nosso encontro de hoje, nós temos aqui uma conclusão. O estudante, o professor, que se autoavalia, ele revela um grande envolvimento pessoal no processo da avaliação, gerindo o seu desempenho e refletindo sobre ele, tornando-se assim regulador da própria aprendizagem. Então, quando nós refletimos no nosso trabalho, nós conseguimos regular ali essa aprendizagem, conseguimos gerir esse processo de uma maneira ali que seja produtiva, formativa. Aqui, nossas implementações elas já ocorreram, os cursistas já apresentaram. Semana que vem nós vamos ver novas ideias, não percam o último encontro, que vai ser só implementações. E eu sou suspeita em falar, mas eu acompanhei os relatos de vocês e tem aulas maravilhosas
ideias novas ali, e é algo que não se pode perder o último encontro ali. Aqui nós temos o formulário da nossa reunião, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tem cada trabalho maravilhoso que eu vi ali pelas fotos dos relatos. Minha nossa, que maravilha! Vai sair, no próximo encontro, o pessoal vai sair cheio de ideias, que é o nosso estímulo, né, diário. Eu disponibilizei aqui no chat para vocês, pessoal, o formulário da nossa turma. Nossa turma é a turma I. Aqui nós temos um pouquinho do Saiba Mais, com questões aqui de autoavaliação, que é um instrumento de regulação da aprendizagem, o que é autoavaliação escolar, como que ela ajuda no desenvolvimento dos alunos, os critérios e instrumentos avaliativos que são reflexo de uma aprendizagem significativa. Sempre nos nossos encontros tem o Saiba Mais ali com muita novidade, muita coisa boa que pode ser aproveitado, pessoal. O pessoal já está terminando ali. Vamos realizar a nossa foto. Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, vamos abrir a nossa câmera para estarmos realizando aqui o nosso print de tela. Então, no 3, 1, 2, 3. Ok. Obrigado. Deixa eu só... Espere um pouquinho aí, pessoal. Aí, acho que agora foi. Professora, eu estava com a câmera fechada. Ah, então deixa eu tirar mais um ali. Aí, esperem, deixa eu só minimizar aqui. Vou tirar mais um aqui. Então, no 3. 1, 2, 3. Ok. Obrigada, professora. Nada. Então, pessoal, quem tiver uma dúvida, alguma coisa, eu vou estar ali agora mostrando ali a parte da entrega do relato. Prof, será que você recebeu o meu relato certinho? Eu recebi. Você fez a entrega, Elisângela? Sim. Eu estava acompanhando aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui para quem não fez a entrega, estar realizando a entrega também. Deixa eu colocar aqui a tela toda. Ó, que quando nós queremos ali entregar o relato, nós vamos lá na turma, né? Nós vamos em atividades, que todos fizeram, só alguns não entregaram, mas eu conferi ali e validei o relato da mesma maneira. Daí vem no relato aqui, depois de vir no relato, você vem para baixo um pouquinho e vai em conferir instruções. Então, vendo que tem aqui conferir instruções, clica aqui. E aqui do ladinho tem uma parte que diz entregar. Deixa eu abrir uma turma que eu participo, que eu também sou aluna, e daí eu consigo mostrar para vocês o botãozinho de entregar que aparece. Deixa eu colocar aqui. Atividades. Deixa eu mostrar o... Não sei se vai ter o botãozinho de entregar, que o meu já entreguei também. Aqui, ó, tem seus trabalhos. Aqui o meu tá cancelar envio porque já foi entregue. Mas tem um botãozinho aqui chamado entregar. Quem quiser estar entregando ali a atividade, pode estar realizando a entrega. Daí, depois que você entrega, fica cancelar envio, porque você já fez o envio, né? Mas eu vi que todos vocês ali realizaram. Então, essa questão podem ficar tranquilos. Então, obrigado pela participação, pessoal. E não percam o próximo encontro ali dos relatos da implementação. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, até. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Vou estar finalizando aqui a chamada.